Queria pedir para o Rogério colocar para a gente aqui o quarto slide, por favor, para a gente poder, todos nós, mais um aí, boa. Deus é muito bom, né, meus irmãos? Este é o Salmo 100, versículo 5, parafraseado. Eu gostaria de cantar este versículo com você. Vamos todos juntos dizer o que está aqui no telão? Isso é uma verdade para a gente, meus irmãos. Porque o Senhor é bom e suas misericórdias nunca vão ter fim. Deus é fiel apesar de mim, Ele é fiel apesar de mim. Deus é o protagonista de toda a história e nós podemos observar as suas ações de fidelidade, graça e misericórdia em todas as áreas da nossa vida. Essa canção vai falar que a fidelidade de Deus está presente em todas as horas, seja nas nossas relações com o trabalho, por meio da graça comum, em nossa família. Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a sua vida por meio da letra dessa canção. E eu convido você a louvar essa grande verdade contida no Salmo 100, versículo 5. O Senhor é bom, as suas misericórdias nunca vão ter fim. Amém? Deus é fiel, louvemos ao Senhor. Na florada esbranquiçada que encobre as montanhas de cafezais, na colheita, no preparo, tradição passada pelos nossos pais, ali estão reunidas expressões da graça excelsa de Deus. Nele espero e sei que cuida muito bem de todos os filhos seus. Porque o Senhor é bom, suas misericórdias nunca vão ter fim. Deus é fiel, apesar de mim, Ele é fiel, apesar de mim. Na chuva que rega a terra e faz a semente levantar do chão, no sereno, no orvalho que pela manhã encobre a plantação. Todo dia bem cedinho a gente acorda e vai trabalhar. Mesmo em dias difíceis, sabe que em Deus se pode confiar. Por que, igreja? Porque o Senhor é bom e suas misericórdias nunca vão ter fim. Deus é fiel, apesar de mim, Ele é fiel, apesar de mim. Quando a jornada finda e pra casa volto para descansar, encontrar esposa e filhos todos reunidos para o jantar, numa mesa de madeira que passaram os pais, os tios e os avós. Hoje ali estamos juntos, o Deus da aliança está entre nós. Porque o Senhor é bom e suas misericórdias nunca vão ter fim. Deus é fiel, apesar de mim, Ele é fiel, apesar de mim. Porque o Senhor é bom, suas misericórdias nunca vão ter fim. Deus é fiel, apesar de mim, Ele é fiel, apesar de mim. Glórias ao Senhor Jesus. Amém.
Graças a Deus. Neste momento nós temos a honra e o privilégio de convidar o pastor Marcos Pereira de Andrade. Pastor Marcos Pereira de Andrade, ele é ministro, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada em Aracaju. Que o Senhor esteja usando a sua vida, pastor. Muito obrigado por estar conosco. A graça e a paz de Jesus a todos, amém, queridos? Que alegria estar aqui com vocês. Esse auditório tão lindo, que igreja. Eu fico pensando no PIB daqui, sabe? O PIB daqui, Tots, é muito alto. Estou sabendo que já estou me sentindo, né? Pastor da congregação aqui. Já passamos de 50% do alvo. Aí eu estava pensando ali, se todo mundo repetir a oferta, dá 100 na noite de hoje. Eu já me comprometo a repetir a minha oferta de ontem. Já vou repetir hoje a minha oferta, então o desafio está lançado para todo mundo. E antes de subir, eu estava ali ao lado da minha esposa, dizendo para ela, ora por mim, intercede por mim, porque ela é intercessora da minha vida. E aí eu olhei para o Vitor, tocando a viola dele ali, e o Espírito Santo falou comigo assim, basta você se colocar nas mãos do Pai, que Ele é habilidoso. Porque a gente vê o Vitor tocando, dá a impressão que vou chegar em casa, comprar uma viola e começar... E ele tira a mão e parece que... E fica só aqui. Então, o Pai, só com uma mão, ele dá para tirar som da sua vida maravilhosamente bem. Imagina as mãos do Todo-Poderoso trabalhando de forma especial em você. Só se lançar nas mãos do Senhor. Alguns irmãos perguntaram se eu trouxe algum material, alguma coisa. Todo o nosso material está disponível no canal do YouTube, Família Renovada. Ou então no meu canal, Pastor Marcos Andrade, também no canal do YouTube, ou no meu Instagram, Pastor Marcos Andrade. Eu costumo gravar reflexões diariamente, Cláudia também, meu filho também, Pastor Jeter, minha nora Amanda, minha filha Aninha, só meu genro Ramon que não grava, mas é um presbítero abençoado de Deus, um instrumento usado por Deus. Eu louvo a Deus porque hoje, pela manhã, eu senti muita liberdade para falar. Em primeiro lugar, porque eu já venho orando por esse encontro nosso, por essa convenção, desde o momento que recebi o convite. E a Bíblia Sagrada diz que não há só oração que não seja respondida. Todas as nossas orações feitas em nome de Jesus, o Senhor responde. Tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, crendo, recebereis. Inclusive, João 15,16 diz, se nós estivermos produzindo fruto, como Ele nos chamou para produzir, se estivermos ligados à videira, se estivermos limpos, e para limpar não é fácil, tem que podar, tem que cortar, tem que a seiva escorrer, e muitas vezes não gostamos destes cortes, mas o corte é importante na nossa vida para produzirmos mais ainda, como diz o texto, é para que aquele que produz venha produzir mais ainda. Daí que a mensagem que Deus tocou no meu coração para trazer na noite de hoje, para juntos aprendermos no Senhor, é sobre uma frase do apóstolo São Paulo. Quero continuar falando dentro da vida de Paulo. Como eu disse, para mim ele é o expoente, é um homem que Deus usou e que nós devemos imitar a conduta dele. Aliás, ele é tão ousado que ele diz, sejam meus imitadores. Ele confiava tanto no que ele fazia, e que imitava o Senhor, que ele diz que nós podemos imitar a conduta dele, que imitando a ele estaremos imitando o Senhor. Então eu quero tomar por base Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao 21, mas antes de ler, deixa eu apresentar minha família, tem aquela foto, deixa eu apresentar, está aqui, Cláudia, minha esposa, que está sentadinha ali, a minha nora Amanda, do lado do pastor Jeter. Eu conheci a Amanda, ela tinha 15 anos, lá em Porto Velho, ela é filha do Dr. Ladner, procurador de justiça de lá. Eu fui pregar, apertei a mão dela, falei assim, você é muito bonita, podia ser minha nora. Ela guardou no coração, se tornou minha nora. Depois de muitos anos, casou com o Jeter, pastor Jeter, é um dos pastores lá da nossa igreja. Meu primeiro netinho, Benjamin, dizem que é minha cara, eu não acredito muito, porque ele é muito bonito. A Rebequinha, que é uma Rebequinha mesmo, essa daí veio, dá para ver na carinha dela. E a Sarinha, a mais novinha, tem 3 para 4 meses, né, meu amor? 3 meses, não está aqui, a foto não é nova. Aqui vem Aninha, minha filha,
Ramon, presbítero, e a Maria, que é um milagre. Os médicos nos Estados Unidos disseram que a minha filha havia abortado, que ela podia ir embora para casa, que ia expelir naturalmente. Nós oramos aqui e, de repente, passado algum tempo, ela recebe uma palavra de Deus, vai a outro médico e o coraçãozinho da Maria estava batendo lá dentro. Ela é um milagre de Deus, seu nascimento foi muito prematura e tem um milagre muito grande. Nas redes sociais você vai encontrar o testemunho da minha filha Aninha e da Maria, minha netinha. Essa é minha família, na foto, linda, né? Isso não tem problema nenhum, mas tem, como a de todo mundo. Eu só aprendi com Jeremias Pereira. Bonito, né, gente? Perfeita, na foto. Nós estamos lá nos lapidando e crescendo no Senhor. Orem pela minha família. Eu agradeço. Vamos ler a palavra de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de todas as maneiras, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra. Fala-nos ao coração nesta noite mais uma vez. Que eu esteja atrás da cruz de Cristo e que tão somente o Senhor apareça neste lugar. Fala ao coração de homens e mulheres que estão enfrentando um tempo de tribulação, ou que já viveram um tempo que não entendem por que passaram pelo que passaram, mas que hoje a Tua palavra traga revelação aos nossos corações. Assim eu oro, Pai, pedindo e crendo que receberei, porque os meus irmãos concordam comigo, dizendo amém, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você já se perguntou, em algum momento da sua vida, por que, Senhor? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Porque o Senhor permitiu que isto acontecesse comigo? Ou porque o Senhor permitiu que isto acontecesse com o meu filho, com o meu bebê, com a minha criança? Eu tenho plena convicção que ninguém aqui escapa de já ter feito esta pergunta, quer seja na sua fase de infância, de adolescência, de jovem, de adulto ou da terceira idade. Todos nós já passamos por tragédias. Algum fato aconteceu, a perda de um ente querido, uma gravidez que foi interrompida, e você lutou tanto por aquele filho e de repente ele foi embora, ele se dissolveu. Ou talvez ele nasceu, tomou nos braços, você deu o nome, mas teve que sepultar aquele bebezinho depois, num caixãozinho branco. Isso te marcou, te feriu, te machucou. E você perguntou, por que, Senhor? As tragédias acontecem. Quando não muito, algumas perseguições que sofremos. Como é duro nós sabermos que existem pessoas dia e noite tramando o mal contra nós. E por que não dizer, às vezes dentro da própria família, quando irmãos se levantam contra irmão, tomando dele, querendo tomar, arrancar do outro o que foi conquistado com o trabalho. E esta dor é a dor maior, porque é sangue do seu sangue. Quantos aqui já não passaram por momentos de traição? Traição de um sócio, traição de um filho, traição de um cônjuge, o abandono, uma pessoa que foi embora. Eu tenho convicção e certeza que muitos aqui talvez dizem, eu já passei por todos estes. Eu não estou falando de provas normais que o ímpio, o justo enfrenta normalmente do dia a dia, mas estou falando daquele vento forte, daquele rio que transbordou, que bateu com ímpeto contra a sua casa, que bateu com ímpeto contra tudo aquilo que você crê e acredita,
e que você ora a Deus, estas coisas assustadoras que vêm carregadas de nuances de uma terrível complicação, de cores das mais horríveis, com tragédias, infortúnios, acidentes, doenças graves, incurável, e você passou por elas e não entende por que passou por elas. O dilema que nós vivemos no dia a dia e que Paulo também viveu. E a pergunta é, por que estas coisas aconteceram? Por que estas coisas tiveram que alcançar a minha casa? Nós olhamos para a vida de Jó e vemos que Jó passou também por isso. E há um texto bíblico em que Jó diz assim: as coisas que eu temia, estas vieram contra mim. Estas me atingiram, estas me alcançaram. Parece que aquilo que mais nós temos medo são estes infortúnios que batem à nossa porta. E você diz, Deus, era necessário. O Senhor não podia ter me livrado. O Senhor não podia ter realizado o milagre que aquela irmã deu testemunho e disse que os filhos do Senhor não passam por isso. Um dia estava na igreja com um irmão que havia sepultado um filho que havia morrido num acidente. O jovem foi ceifado e o pai chorou e enterrou o seu filho. A igreja estava comovida. E de repente, naquele culto, uma irmã pede para dar um testemunho, e dá um testemunho de uma vitória na casa dela, de um filho dela, e diz assim: porque servo de Deus, o Senhor livra de todo o mal e não deixa passar por isso. Naquele dia eu falei, meu Deus, nós estávamos chorando ainda, e aquele pai assentado chorava mais ainda, e não é difícil pensar e saber o que ele estava pensando naquela hora e dizer, então eu não sou um filho honrado do pai, porque o Senhor livrou ali, mas não livrou aqui. Eu sei que estas perguntas dão um nó na cabeça da gente, e é meu propósito na noite de hoje, de ministrar esta palavra ao seu coração, porque o Espírito Santo me guiou, me dirigiu, para separar esta mensagem, que ministrei em Aracaju. Eu disse, Senhor, é esta. Passei o dia hoje orando, lendo novamente, verificando alguns textos, e como eu queria continuar falando da vida do apóstolo Paulo, este homem que foi um homem de Deus, um homem que não tinha sua vida por preciosa, este homem imponente do cristianismo que a terra já conheceu. Ele é singular em todos os aspectos, da sua mente, do seu academicismo, da sua teologia, da sua maneira de se comportar em missões, da sua maneira de ser um plantador de igrejas. Paulo é um homem abnegado, é um homem de renúncia, é um homem de piedade, é um homem firme, austero, é um homem que também tem amor, porque tem dilema ali com Barnabé, e não pequena discussão, é discussão grande. E tem um que ir um para um lado, outro para o outro, e não quer levar mais João Marcos, mas lá no futuro ele manda chamar João Marcos de volta. Paulo é um homem que tem uma mente, que tem um coração, que tem uma vida. As suas epístolas estão cheias de revelação da graça de Deus. Aliás, estas epístolas de Paulo para nós é a revelação profunda do que Cristo veio fazer por nós e do que Ele fez na cruz do Calvário e que hoje nós podemos viver debaixo desta graça. Paulo é um bandeirante da fé, é um evangelista, é gente de primeiro naipe. Eu acredito que Paulo era um Gideão também. Paulo era um Gideão. Paulo levava a palavra onde quer que estivesse. Agora o problema dele, eu não queria viajar com Paulo em barco nenhum, porque o barco que ele entrava afundava. Se fosse avião e eu visse Paulo entrando, não entro, deixa ele sozinho, eu perco o voo, porque o Paulo não tem jeito. Todo barco que ele entrava era problema, toda cidade que ele chegava era problema. Não quero entrar nem nessa linha aqui, eu estou tentando hoje ser mais contido, daqui a pouco... Aí alguns da minha igreja dizem assim, o senhor começa bem, mas depois dá uma acelerada, pastor, que é difícil acompanhar. É que eu fui pregador de rua há muito tempo, rodoviária de Maringá, eu cansei de pregar em cima de caixote lá, feira livre, e depois pregando em Aracaju, pelas ruas de Aracaju, e aí eu tinha que ser no gogó mesmo, falando forte, sem microfone. Aliás, a igreja que eu comecei a pastorear não tinha nem microfone, não tinha nem caixa de som e nem guitarra, era só no grito mesmo, glória a Deus. Mas aí o Senhor me deu... que Ele não me deu de tamanho, Ele deu de voz, então eu sei gritar. E às vezes o irmão para traduzir é muito difícil, né? Tem que deixar, né? Tem que deixar ali que não é fácil, não. Mas veja o que é que Paulo passou na sua vida. 2 de Coríntios, ele faz um relato porque as pessoas estão questionando a ele. Porque os falsos irmãos estão ali perto dele. Engraçado que ele funda a igreja de Corinto e a igreja de Corinto agora quer carta de apresentação.
e diz assim, não, para você entrar aqui tem alguém para te apresentar? Ele disse, eu ganhei vocês todos para Cristo, e eu preciso de a minha carta são vocês. E olha só, 2 Coríntios 11 diz assim, eles são hebreus, eu também sou, são israelitas, eu também sou, são descendentes de Abraão, eu também sou, são servos de Cristo, sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais, trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte, 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes que ele embarcou, sofreu um naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite, um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigo em rio, com assaltantes, enfrentei perigo do meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigo em cidade, em deserto e no mar, e enfrentei perigo por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio, por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Aleluia! Não dá para ouvir um aleluia? Irmãos, é mais fácil repetir oferta hoje e comprar Novo Testamento. Não, fala a verdade. Quer 50% disso aqui ou uma oferta hoje? Eu, se eu fosse você, eu dava oferta logo. Dá logo essa oferta. Faz o Pix logo, já está certo, Senhor. O Tots me orientou, sabe, Estou brincando. Diz que ele fica vermelho quando eu cito o nome dele aqui, mas ele gosta. Irmãos, se juntar as lutas somadas deste grupo aqui, não chega ao que Paulo passou, mas nem de longe. Eu ouso dizer que, é claro que a dor de cada um sabe onde é que aperta o sapato. Eu não estou subestimando a sua dor, mas estou dizendo que aqui tem um homem apaixonado pela causa, um homem que não tem sua vida por preciosa, ele quer gastar e deixar-se gastar. Ele está pronto, como disse ontem, não só a ser preso, mas está pronto a morrer por causa do nome. Ele leva o evangelho, ele prega o evangelho, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, que os gideões distribuem. Ele foi um homem que pagou o preço. E o que eu percebo na vida deste homem é que ele continua cheio de esperança. Paulo continua cheio de esperança, cheio de projetos, cheio de planos, de expectativas a respeito do reino de Deus. Ele estava com planos de expandir o reino de Deus, ele quer pregar em Roma. Mas quando ele está nesse intento, nós vimos ontem no texto que lemos, que ele iria chegar em Jerusalém, seria preso, entregue pelos gentios, para ser julgado e entregue até para ser condenado, e dito e feito, aconteceu, o Espírito falou, o Espírito Santo falou, e falou a Paulo, e ele disse, eu estou pronto. E aqui está, ele é preso, ele é acusado, ele é julgado injustamente, lançado na cadeia, e agora ele está agrilhoado em 2 soldados. Dia e noite, ele perdeu a liberdade, não pode mais viajar, perdeu a privacidade. E a pergunta é, como Deus pode permitir uma coisa dessa com um homem tão fiel? Interessante que o Pedro está na cadeia, a igreja ora por Pedro, e um anjo manda o Pedro tirar da cadeia, de boa, acorda aí, veste os seus sapatinhos, cuida até do frio lá fora, põe suas sandálias, coloca uma roupinha aí, a capa, e vamos embora, porque abre-se portão automaticamente, e você vai embora. Não é lindo isso? Quantos querem isso para a sua vida? Aleluia, glória a Deus. Mas o Tiago, eu acho que a igreja não orou por ele, porque... Você veja que algumas coisas acontecem com um e com outros diferentes. O Pedro foi chamado para pregar aos judeus. Era para pregar naquela região ali, muito pequenininha. O apóstolo Paulo foi chamado para pregar para o mundo todo. Para os gentios, este evangelho deveria alcançar todos e continua alcançando até hoje, através das distribuições do Novo Testamento. As cartas paulinas estão lá, e foi o que mais me marcou no estudo, quando eu fui lá com os meus 17, 18 anos de idade, 19 anos, lendo o Novo Testamento, que eu mostrei aqui para vocês ontem. As cartas paulinas me encantaram. E eu até ficava ali lendo Atos dos Apóstolos, falei, por que ele foi para Jerusalém? Devia ter evitado e continuar pregando. Eu fiz essa pergunta muitas vezes, e o Espírito Santo me levou nesta mensagem a entender por que gente boa passa por problemas, por que homens e mulheres de Deus enfrentam tribulações.
Em Filipenses capítulo 1, versículo 12, ele diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Se você está aqui na noite de hoje, é um Gideão. Imagine quantas pessoas que passaram por problemas, por dificuldades, por temores, mas o Novo Testamento, a palavra de Deus chegou, o Evangelho chegou, e elas leram e foram transformadas. E talvez você, para chegar a se tornar um Gideão, também passou por muitas provas e por muitas lutas. O Evangelho de Jesus, nós que somos chamados para levar a palavra de Deus, nós não fomos chamados para um passeio, nós não fomos chamados para um piquenique, nós não fomos chamados para viver uma vida de benécias, nós não fomos chamados para usufruir das coisas dos céus, nós fomos chamados para receber as coisas dos céus e nos alegrarmos com ela e deitarmos a nossa vida no campo de batalha, porque como diz o hino, no lance imprevisto à frente eu quero estar da batalha, como soldado valente, como guerreiro valente, para que quando o Senhor fizer a chamada e disser assim: venham benditos de meu Pai, possuí o descanso que está reservado para vocês, venham, 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 entrem para o descanso, chegará o momento em que o Senhor nos fará entender tudo o que aconteceu conosco, para que o Evangelho de Jesus fosse pregado a outras pessoas. Na minha casa, para que houvesse conversão, os meus pais passaram por momentos terríveis e difíceis. Hoje, eu quero junto com você orar e pedir ao Espírito Santo que nós possamos caminhar de vitória em vitória, que nós possamos olhar para os dilemas e dificuldades da nossa vida e entendermos que o Senhor Deus tem um propósito em todas as coisas. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é especialista em pegar tragédia e trazer uma grande vitória. Deus é especialista em pegar matéria-prima podre e transformar em algo glorioso. Eu sei que muitos gideões aqui, se olhassem lá para o passado de vocês, se envergonhariam e se sentem vergonha até hoje, e não desejam falar para ninguém. Mas as coisas que te aconteceram lá no passado, certamente, levou você a ter uma experiência com o Senhor nos céus. E a Bíblia diz que quem dá um copo d'água a um profeta, recebe galardão de profeta. Aleluia! Então que você receba o galardão também em nome de Jesus. Glória a Deus. Tu és um anjo de Deus. Uns 5 copos d'água. Aí eu vou sair daqui com barriga d'água. Glória a Deus. Uma salva de palmas por mão. Glória a Jesus. E ele vai bem mesmo. Ó. Tá vendo, Heber Titita? Fica de pé, meus irmãos, lá de Aracaju, enquanto ele abre as 5 águas aqui, que ele quer galardão. Deus abençoe. São os gideões lá da nossa igreja. Amém. Alegria tê-los aqui. Ovelhas queridas são nossos intercessores. Eu tenho plena certeza, irmão, que as coisas que você ainda não compreendeu, talvez muitas você já entendeu, glória a Deus por isso, mas chegará o tempo que você vai olhar para elas, não mais com tristeza ou angústia, mas você haverá de dizer como Paulo: agora eu entendo, porque aquilo aconteceu e como Deus transformou numa grande vitória para a minha vida. Aquilo me tornou mais forte, me tornou melhor. Paulo foi preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Se diz: pastor, mas eu criei meu filho nos caminhos do Senhor, eu estou lutando para salvar almas e meu filho se perdeu nas drogas. Eu encontrei um dia na gaveta dele as drogas. Pastor, o meu filho entrou por um caminho. Continue amando seu filho, continue amando os seus. Você que passou por traições, você que foi abandonado, continue confiando no Senhor. Eu sempre digo lá na Família Renovada, o que permanece fiel encontra a misericórdia do Senhor. Deus vai dar um momento, numa guinada na sua vida. Deus vai entrar com providência e vai fazer algo glorioso. Então, se você está aqui, Gideão, e está enfrentando um problema e uma dificuldade, e você chegou aqui cansado, e já recebeu o telefonema lá da sua casa que tem problema lá, o Senhor está cuidando de tudo, porque enquanto você está cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando das suas coisas, o Senhor está cuidando dos seus. Quando você busca o Senhor e se entrega a Ele, a empresa vai prosperar, a família será salva, a igreja que você pertence, o milagre já está acontecendo lá em nome de Jesus, porque quando você voltar para lá, você vai voltar tão cheio do Espírito Santo, tão agraciado, porque você deu aqui nestes dias
o seu melhor, ofertou, ouviu a palavra, orou, e o Senhor vai dar vitória a você em todo o tempo. Aleluia, aleluia. Porque quando aconteceu com Jó, Deus apostou na vida de Jó e disse, pode tocar em tudo de Jó. Jó não blasfemou, Jó era homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E o diabo acusou o Deus de comprar o amor de Jó, dizendo, ele tem mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Todo mundo te serve desse jeito. Deus diz, pode tirar tudo dele então. Deus apostou na vida de Jó. E o diabo perdeu a aposta. Porque Jó continuou firme. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o diabo tão terrível chegou e disse para Deus, mas eu quero tocar na saúde dele. O Senhor disse, pode tocar então. Só não tire a vida dele. E então Jó, todos sabem, passou, como diz o verso 3 do capítulo 25, o que eu temia veio sobre mim e o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Mas lá no final, quando Jó está orando pelos seus, abre aspas, amigos, fecha aspas, porque aqueles amigos, os três só acusaram Jó o tempo todo. Por que aconteceu isso? Você fez alguma coisa errada? E quando Jó está orando por eles, a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó e lhe deu em dobro tudo quanto possuía antes. Aleluia! Deixa eu explicar aqui para você. Primeiro, Deus faz com que as coisas que acontecem comigo, que acontecem conosco, cooperem para um propósito maior. Se você compreender isso, Paulo foi afastado das igrejas, colocado dentro de uma prisão. Mas os limites da pregação do evangelho explodiram, foi para todo lado, porque ele escrevia na prisão, e na sua escrita ele ia mandando cartas, e as suas cartas eram lidas, e até hoje estão sendo lidas. Paulo tinha que ter um tempo recluso ali dentro, para escrever realmente, e o desejo dele era pregar em Roma, só que Roma nunca carimbaria o passaporte de Paulo para entrar lá, de jeito nenhum, porque a morte e a ressurreição do Senhor Jesus estava causando um grande problema para Roma. Eles estavam ocupando tudo, por todos os lados. E Paulo diz, eu quero pregar lá em Roma. É Roma que eu quero alcançar. É isso que você quer? Sim, Senhor. Mas você não vai de primeira classe. Você vai preso para lá. E esta prisão de Paulo é que faz com que ele evangelize. Romanos 8, 28, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e dos que são chamados de acordo com o seu propósito. João 15, 16 diz, vocês foram escolhidos para dar fruto. E quando o Senhor quer limpar a vara para que produza mais fruto ainda, dói, o corte dói, a dor vem, mas essas dores nos levam para o joelho. As nossas dores nos levam para ter mais intimidade com Deus, e ganhando intimidade com Deus, diz a palavra, que naquilo que nós fomos socorridos, nós podemos socorrer a outros. Aquilo que nós sofremos e vimos Deus atuar, como os testemunhos que ouvimos aqui, outros vão ouvindo e vão replicando. Na noite de hoje, enquanto prego, eu peço ao Espírito Santo que vá tocando no teu coração, para que você compreenda que tudo que tem acontecido na sua vida, nas mãos de Deus, vai se transformar numa grande vitória em nome de Jesus, porque Deus é fiel para fazer as coisas acontecerem. Assim eu acredito, e assim eu quero continuar acreditando. Paulo foi julgado e foi mandado para Roma. Segundo, as coisas que acontecem comigo não impedem Deus de continuar agindo em meu favor. O fato de uma porta se fechar não quer dizer que Deus não está fazendo, que Deus está esquecido, que Deus está dormindo, que Deus está distante. Porque quando Paulo está dentro do barco, ele diz assim, em Atos dos Apóstolos, preso, e ele diz assim, fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas olha aqui o homem de Deus preso, tomou a palavra dentro do navio, e Paulo se coloca de pé no meio de todos. E olha que lindo isso aqui, que todos nós precisamos ter convicção. Tenham um bom ânimo, o navio afundará. Tenham um bom ânimo, o navio vai afundar. Já começa assim. Eu vou falar aqui na minha tradução que eu tenho gravado aqui na mente.
Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, porque importa te apresentar a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. O navio se perderá, mas todos se salvarão, e é importante que você vá dar numa ilha. Quando Paulo levanta no meio deles, admoesta todo mundo, manda o pessoal comer, e ele começa a assumir o controle dentro do barco. O barco arrebenta. A gente gosta de cantar a música assim, se o mar vai abrir, você vai passar, é triunfante demais. Só que o Paulo não abriu, não parou tempestade, o barco afundou e falou: se quiser salvar, agarra em tábua e vai nadando até chegar na praia. Deus quer assim de nós. Deus não quer aliviar para nós, não. Os filhos e filhas de Deus têm que ser criados na disciplina, porque se Deus der tudo para nós, a gente desvia. Tem hora que Deus tem que vir e dar uns tapinhas na gente, assim como a gente chama os filhos e diz: ó, isso está errado, você vai por este caminho agora. Paulo foi dar numa ilha, naquela ilha, quando ele vai acender uma fogueira, uma víbora gruda no braço dele, e ele então sacode a víbora e joga no fogo, e o pessoal da ilha diz assim: esse é amaldiçoado mesmo, escapou do mar, mas não vai escapar em terra. E ele sacode a víbora, e todos esperando ele inchar e cair morto, e ele não morre. O camarada virou um personagem principal na ilha, e Públio estava lá, o seu pai doente, uma disenteria brava, que matava naquele tempo, infecção. E Paulo vai lá, coloca a mão e está curado, em nome de Jesus. Daqui a pouco trazem todos os dias, ele vai curando, e ele é hospedado no hotel 5 estrelas da ilha. É verdade. Ficou um tempão lá, toda a tripulação, acho que ele olhava para o capitão da guarda e dizia assim: ó, anda comigo que tudo dá certo. Navio afunda, mas o senhor... Porque ele sabia, olha, algumas coisas aqui. Se eu não conseguir terminar a mensagem, tudo bem, a gente termina amanhã. Olha, Paulo, porque eu vou falando, vai surgindo tanta coisa que Deus quer que eu fale, e eu vou falar, eu não vou me calar. Aleluia. Ele diz assim: agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque esta mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou, primeiro, diga, Paulo sabia de quem ele era. Você sabe de quem você é? E esse de quem eu sou, mandou o anjo dele. E o anjo dele esteve comigo aqui dentro. Então ele sabe de quem ele é, ele sabe que tem um anjo do lado dele, esteve comigo, e este me disse: não temas, não precisa ter medo, porque há um propósito na sua vida. Qual o propósito? Pregar para César. Se tem propósito na sua vida, você é imortal. Se Deus tem propósito na sua vida, vai acontecer. E Deus te deu todos os que navegam contigo. A sua família, os que estão com você, que estão no barco com você. Creia nisso. Mas lute, faça o que você puder. Ele segue em viagem. Chega em Roma, Paulo é trancado na cadeia. E diz o texto, quando ele escreve para Timóteo, ele diz: pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Mas, 2 Timóteo 2,9, mas, a palavra de Deus não está presa. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Os Novos Testamentos podem continuar sendo distribuídos em nome do Senhor Jesus. Você pode estar passando pelo que você está passando, mas eles vão continuar sendo distribuídos em nome do Senhor Jesus. Paulo está em Roma agora, imagina. A prisão dele levou ele a pregar lá dentro. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Roma. O próximo versículo aí de Efésios 3:1, querido. Olha, Paulo nunca disse que ele era prisioneiro de Roma, nunca disse que era prisioneiro de Nero, nunca disse que era prisioneiro do sistema. Olha o que ele diz: eu sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, por amor de vós, gentio. Capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Então entenda uma coisa:
as coisas que te aconteceram, as coisas que estão acontecendo, as que vão acontecer, elas vão acontecer para progresso do Evangelho. Se você chamou Deus de Pai, se você recebeu Jesus como Salvador, se o Espírito Santo veio te capacitar, e se a Bíblia Sagrada é sua regra básica de fé, você está nas mãos do Todo-Poderoso. Não cai um fio da sua cabeça que o Senhor não esteja no controle, porque o Deus que criou os céus e a terra continua sendo o Senhor de todas as coisas, e Ele está aqui nesta noite para te ajudar, para você seguir em frente. As coisas que acontecem comigo não são para me destruírem, elas acontecem porque Deus quer me levar a um propósito maior. Deus quer que eu suba de nível, Deus quer que eu vá mais avante. Quando eu comecei, eu e Cláudia, a dirigir a igreja lá em Aracaju, eram 25 pessoas num bairro pobre, a igreja não tinha chão, não tinha porta, não tinha janela, mas era feita com muito esmero na Rua do Pobre, número 0. Era bem assim. E olha que eu tinha deixado Maringá, a maior igreja da nossa denominação, eu presidi os jovens em Maringá, Tots e Roses eram de lá, Cláudia presidia os jovens da segunda igreja, eu presidi os jovens da primeira igreja, e o Tots era de outra igreja, mas foi buscar a Rebeca na nossa igreja, e levou para dele, e aqui não pode falar de igreja, tudo bem? Sou pastor de uma mega igreja, olha que lindo. Vou fazer uma selfie daqui a pouco, assim, igreja. Eu disse, o PIB aqui é alto, glória a Deus. Esquece da oferta não, repetir a oferta. Tem propósito. E deixa eu dizer, nós saímos daquele local, da Rua Cuba, um bairro violento, fomos para a Rua Goiás. Da Rua Goiás, a igreja cresceu, sabe, era muita gente, era assim, umas 250 pessoas, a igreja lotada, não cabia mais. Fomos para o centro da cidade, um local que comportava 600 pessoas, encheu, glória a Deus. Alugamos outro espaço, espaço Rio Mar, em frente ao shopping. Alguns gedeões já passaram por lá, quando ficaram hospedados no hotel, visitaram nossa igreja lá. Mas o aluguel que nós pagávamos, 35 mil, o proprietário chegou e disse, agora é 55 mil por mês. Eu disse, meu Deus, por que ele está fazendo isso conosco? E eu então disse a ele, eu vou renovar o contrato por 55 mil, mas eu quero que o senhor coloque no contrato que se eu conseguir um outro local, eu não pago rescisão do contrato. Dito e feito, começamos a orar no ano de 2016, apareceu uma propriedade para nós comprarmos de quase 10 mil metros quadrados, quase 5 milhões de reais, e não sei, se eu for contar tudo aqui, os milagres que aconteceram. Nós conseguimos comprar aquele local. Por quê? Porque algo aconteceu lá. O proprietário tentou nos extorquir, não valia aquilo tudo, mas ele disse, se quiser, entrega a chave amanhã. E eu disse, chorando diante dele, eu chorei diante dele, disse, olha, eu não tenho para onde ir. Ele disse, eu sei que não tem, mas os seus fiéis vão arranjar dinheiro para pagar. Eu passo lá, eu vejo, está cheio assim, ó, está cheio assim. Aquele mal que ele fez nos levou a comprar, aonde é o Espaço Hebron hoje. Hoje já conta com quase 18 mil metros quadrados a igreja, que comporta quase 2 mil pessoas, 2 cultos por domingo. Aquela dor que nós enfrentamos lá nos jogou para uma grande vitória lá na frente. E eu posso dizer, até a pandemia nos ajudou a pagar o imóvel. Pode aplaudir ao Senhor, porque as coisas que me aconteceram contribuem, tem propósito maior. Deus não vai permitir que você passe por algum problema sem que Ele não tenha um propósito naquilo. Vocês se lembram de José? Deus disse que faria de José um homem forte e poderoso. Você já imaginou se José blasfema de Deus e desiste quando seus irmãos jogam ele dentro do poço? Mas ele permaneceu firme dentro do poço, orando, talvez olhando para cima, olhando as estrelas e olhando a lua, e lembrando do sonho que ele teve, em que sol e lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele, mas ele está dentro de um poço. Mas ao sair daquele poço, ele é vendido por uma caravana de ismaelitas que estão indo para o Egito. Imagina agora, ele é grilhoado, quase nu, porque escravo andava só com um paninho amarrado por aqui, e o sol em cima dele. Sol, lua, estrelas, e ele lembra do sonho, sol, lua, estrelas, e por onde ele vai caminhando, passando pela cidade, vendo os campos, entendendo de clima, mas sentindo na pele o clima, o sol queimando, o frio à noite, e ele está aprendendo. Imagina se ele blasfema de Deus, ele é vendido, vai para a casa de Potifar, e as coisas começam a melhorar.
E Potifar entrega tudo nas mãos dele, mas de repente, de forma subrepticiamente, a mulher começa a sediar. E diz a Bíblia que José procurava não ficar sozinho com ela. Já imaginou se ele diz: Senhor, eu não aguento mais, eu vou me entregar aqui, afinal de contas essa mulher pode dar tudo o que eu quero, quem sabe não chegou o momento? Não, ele permaneceu fiel. E por permanecer fiel, foi parar na cadeia, acusado injustamente, julgado injustamente, lançado na cadeia injustamente. Na cadeia agora, ele aprende a comandar todos os presos, e o carcereiro não pedia conta de nada, mas deixava José com a chave da cadeia. Um dia o copeiro teve um sonho, o padeiro teve um sonho, o copeiro e padeiro de Faraó, porque havia uma sedição e eles foram presos, acusados. José tinha tudo para dizer: não fala em sonho não, pelo amor de Deus, porque eu tive um sonho lá atrás e a minha trajetória foi ruim. Mas não, ele interpreta o sonho e a interpretação dele é: dito e feito, o padeiro e o copeiro volta. E ele diz assim: não esquece de mim quando chegar na presença de Faraó. Mas ele esqueceu. Graças a Deus que esqueceu. Porque se ele chega lá e diz assim: Faraó, tem um cara na cadeia injustamente lá, tira ele de lá. Você está precisando de alguém para limpar chão? Estou, então traz ele para ajudar. Não, não é no tempo do José. Mas Faraó teve um sonho, não preciso contar. E diz a Bíblia que o copeiro, diga, se lembrou de José. Sabe quem fez ele lembrar? O Deus Todo-Poderoso. De um dia para o outro, agora ele está lá na presença de Faraó. E todos sabem o que aconteceu depois. Por isso que lá no final, o José fala alguma coisa parecida com a de Paulo, Gênesis 50, verso de número 20. Vocês planejaram o mal contra mim, as coisas que me aconteceram. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Entendeu? Por isso que Jacó, quando vai abençoar, diz que José é ramo frutífero por cima dos muros, porque ele transpôs. A cultura dele foi para a cultura egípcia e lá se tornou poderoso na terra. Entende o que eu estou falando? Por isso que a prisão não parou Paulo. Ele continuou sendo usado por Deus. E agora, olha o que ele faz, gente. Imagina os soldados que estão agrilhoados com ele todo dia. A guarda pretoriana, era em torno de 9.000 soldados que compunham a guarda pretoriana. Eles se vestiam de forma diferente. Alguns dizem, os estudiosos dizem, que um soldado da guarda pretoriana ganhava 3 vezes mais que um soldado da legião, que era muito bem pago. A guarda pretoriana era elite, era que cuidava das coisas de César, cuidava de César, e eles tinham que cuidar de Paulo também, porque qualquer coisa que acontecesse com Paulo era um problema. Cidadão romano, e então todos os dias, imagine, ele agrilhoado ali do lado, e Paulo começa a olhar para onde? Tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? E Deus revelando, e ele falando, e o pessoal começa a trazer papel, e um vai falando para o outro, um vai falando para o outro, um vai falando para o outro, e olha o que acontece. A palavra é clara, o apóstolo Paulo ganha aquelas pessoas. Filipenses 1,13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecida de toda a guarda pretoriana, não foi 1, 2, nem 3, ele distribuiu o Novo Testamento para todo mundo lá dentro. Todo mundo tem um desse em casa. Todo mundo sabe, a guarda pretoriana inteira. Ele falou para aqueles homens de forma poderosa. E ele plantou uma igreja dentro da casa de César. Entendeu agora as coisas que aconteceram, Paulo, aconteceram para que o evangelho de Jesus chegasse até os dias de hoje a nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus faz com que as coisas que acontecem comigo influenciem outras pessoas a servirem. Aplauda, aplauda, aplauda. Se vai aplaudir, eu tomo água. Estou terminando. Uau! Paulo diz o que no texto? A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Houve um avivamento. Lá em Roma os irmãos estavam tímidos, com medo de pregar. E ele diz assim, Paulo está fazendo o maior estrago de dentro da cadeia.
Paulo está ganhando a guarda pretoriana toda. O Paulo já plantou uma igreja dentro do palácio de César. E nós que estamos aqui fora da cadeia não estamos fazendo nada, irmão. Vamos aviar, vamos orar, vamos sair para pregar, vamos ganhar. E aí houve um avivamento lá na igreja. E ele diz ainda que tem gente que falava contra. Mas Paulo diz assim, ó, falando a favor, falando contra, se quer aumentar o problema, não importa que Cristo seja levado a todas as pessoas. Esse deve ser o almejo do nosso coração. Irmãos, eu quero concluir para não cansá-los. Quero ainda, irmãos, certificai-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Hoje nós podemos perceber uma enorme quantidade de cristãos que foram edificados, tocados por Deus, pelas mensagens e pelas epístolas de Paulo, porque ninguém detém, a obra é de Deus. Ninguém vai impedir. E aquilo que você não entende agora, o que está acontecendo, irmão e irmã, em quinto lugar, vai chegar o tempo que você vai compreender. Não murmure, não reclame. Quando Jesus um dia percebeu que seus discípulos estavam querendo posição social, um querendo ser tesoureiro, outro pedindo para a mãe para colocar um direito à esquerda, ele entra com uma bacia e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E Jesus diz assim, o que eu estou fazendo agora, vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. Ouça Jesus dizendo para você, o que eu estou fazendo agora, você não entende, mas você vai entender depois. Se você crê nisso, fica de pé, eu quero fazer uma oração por você. Feche os olhos, curve a sua cabeça. Pense na dor que você está enfrentando. Pense nos problemas que você está passando. Diga para Deus agora, Senhor, está nas tuas mãos. Eu coloco tudo diante de ti, Senhor. E eu não vou mais perguntar por quê. Porque quem faz esta pergunta quer que o outro responda e dê satisfação. Mude e diga assim, o que, Deus, o Senhor quer me ensinar através disso? O que o Senhor vai fazer através disso? Espírito Santo, completa a obra no coração de homens e mulheres que aqui estão. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, o mês que vem, o ano que vem, a década que vem, mas sabemos de uma coisa, o Senhor continua sendo Senhor lá também. Esses irmãos vão voltar de viagem, vão chegar em casa, e eu quero profetizar e declarar que eles vão encontrar uma família guardada e protegida pelo Senhor. As suas empresas vão prosperar ainda mais, mas se algo acontecer lá, eles vão se lembrar desta mensagem e vão dizer, o Senhor está no controle de tudo. Pai, abençoa os teus filhos e filhas nesta noite. Quando teremos um momento de intercessão ainda nesta noite, que o Espírito do Senhor continue falando aos nossos corações. Esta é minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Olha para o teu irmão, aperta a mão dele, dê um abraço nele e diga assim, Deus está no controle de tudo, meu irmão. Deus os abençoe. Amém. Graças a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor tem falado. Vamos louvar esse Deus tremendo com o nosso irmão Vitor Quevedo. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se
se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. Louvemos! As sombras atendem ao meu mandar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Convosco estou para vos salvar, sossegar. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. Louvemos! As ondas atendem ao meu mandar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Convosco estou para vos salvar, sossegar. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. Louvemos! As ondas atendem ao meu mandar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Convosco estou para vos salvar, sossegar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. E este é um momento. Eu convido nossos capelães nacionais, irmão Rodinei Gomes True e a irmã Gláucia Osório Machado, para o nosso momento em memória, quando lembramos e agradecemos a Deus pela vida daqueles que o Senhor chamou.
Abud Elias Esper Filho, Adão Cardoso da Silva, Alcides Luquezzi, Almir Alves do Sacramento, Amilcar Mateus Passos, Antônio Borges de Oliveira, Ari Gomes dos Santos, Benedito Targino Granja, Benigno Joaquim da Costa, Carlos Alberto Baia de Jesus, Carlos Jonatas Valentim, Carlos Moraes e Silva, Charles Arantes Gonçalves, Claudemir Cangani, Denilson Evaldo Silveira Santos, Domícios Rosas da Silva Júnior, Edilson Obold, Edson Borges Profeta, Eilson da Silva Almeida, Flávio Jorge Acácio, Francisco Cunha Bento, Francisco da Chagas Pedrosa Júnior, Francisco Severiano de Oliveira, Gelso Reis, Gildásio Felipe de Souza Filho, Guaraci Rodrigues, Hélio Marques dos Reis, Hermínio Pereira Cardoso, Humberto Ramos Fragão, Ionilton Pereira do Vale, Isidoro Barbosa de Souza, Israel Piacente, Isaías Antônio de Souza, Gesonias de Souza Silva, Giron Matui, João Barbosa de Araújo, João Batista Santos, Joaquim de Medeiros Lara, Jobe Moreira da Silva, Jorair Souza e Silva, José Antônio Pereira, José Assis Moreira, José Honorato de Moraes, José Lindeomar Ramos, José Monteiro Neto, José Dias Castelo Branco Maia, Josildo Marques de Melo, Luiz Cordeiro da Silva, Luiz Justo, Luzene Araújo Nascimento, Manuel Gildice, Moisés Gonçalves Pinheiro, Nilson Valério da Silva, Olavo Martins Pereira, Otaniel Pereira de Alcântara, Paulo Roberto Chaves Pessoa, Pedro Carlos Palma, Raimundo Nonato de Lima, Helbe de Oliveira Barros, Ricardo Penha de Almeida, Roberto Durval Silva Ramos, Roberto Torres Holanda, Holanda do Nascimento Xaxá, Romérito Fernandes de Souza, Salazar José da Silva, Salomão Campos, Samuel Calaca Pietrobon, Santo Fernandes Neto, Silas Moreira, Silas Ramos de Oliveira, Sofonias de Souza, Walter Sabino da Silva, Vanias de Araújo, Volney Loreno Rassi, Wilson Marins,
Zacarias Pereira Borges, Zoel Bueno dos Santos, Abilene Bastos Queiroz, de Azevedo Ficker, Célia de Souza Heller, Doris de Almeida, Élida dos Santos Matos, Elza Nogueira, Erci Lazzarini de Aguiar, Gertrude Dick, Gisele Silva de Carvalho do Nascimento, Irene Ferreira de Lima, Lindaci Gomes Olim Aguiar, Liri Meyer, Maria de Lourdes dos Reis, Maria do Socorro Rodrigues Vieira, Maria Edith Gomes da Silva, Maria Inês Dias Gonçalves, Maria José Rodrigues Valentim, Maria Nilza de Rezende Moura, Maria Odete Santos Oliveira, Miriam de Lima Fernandes, Nieda Gomes Holanda, Noêmia Guimarães Pereira e Silva, Norma Maria Cardoso de Abreu, Rita de Cássia de Souza, Rosa Satico Pereira, Sara Regina Cruz Netzlaff, Valtrudes Gonçalves de Moraes, Vânia Aparecida Couto Glauberg, Bastide Souza Almeida, Valdite Cardoso de Jesus, Zuleide Oliveira Ferreira. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Louvemos! Quando enfim
chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus.